A força imparável da Premier League está agora enfrentando um de seus desafios mais difíceis de todos os tempos. Guardiola atingiu seu ponto mais baixo com 5 derrotas seguidas em outubro e novembro. Para piorar as coisas, o City sofreu 27 gols nos últimos 12 jogos, a contagem mais alta entre as 5 principais ligas da Europa desde novembro, apenas alguns anos atrás. Sob a gestão brilhante de Pep Guardiola, eles dominaram o futebol inglês, vencendo 6 títulos da liga em 7 anos. Eles eram o time que todos temiam e respeitavam, atuando consistentemente no nível mais alto. Mas, recentemente, algo mudou. Pep Guardiola, celebrado como um dos maiores treinadores do esporte, está agora lidando com um time que parece estar desmoronando. Então, o que aconteceu com o Manchester City? Como eles passaram de donos do pedaço a ter dificuldades para ganhar qualquer ponto? Bem, assista esse vídeo até o fim para descobrir os 6 fatores-chave que estão criando essa tempestade que virou a temporada do Man City de cabeça para baixo, com alguns fatores que você nem sequer percebeu. E curta e se inscreva neste canal para receber mais ótimas histórias de futebol como esta. Agora, um dos principais motivos por trás do declínio do City é a perda de Rodri. Rodri não era apenas um meio-campista. Ele era um motor que impulsionava a equipe. Ele controlava o ritmo do time, orquestrava os ataques desde a defesa e marcava gols cruciais quando a equipe mais precisava. Fosse um gol da vitória no último minuto contra o Sheffield, um empate contra o Chelsea ou um gol decisivo pelo título contra o West Ham. Rodri estava sempre lá para entregar. Em uma temporada, ele marcou 12 gols, deu 14 assistências e criou 11 chances claras. Esses números vêm de um jogador cuja função principal era ficar recuado e proteger a defesa, destacando quão versátil e importante ele era para o elenco. Quando Rodri se lesionou, o impacto foi imediato e severo. Sem ele, o Manchester City teve dificuldades para encontrar seu ritmo. Eles perderam todos os 3 jogos que Rodri ficou de fora durante a temporada 2023-24 da Premier League, provando o quanto ele era essencial. Na sua ausência, a defesa do Manchester City tem sofrido gols em sequência. Nos últimos 12 jogos, eles sofreram 2 gols em apenas 8 minutos contra o Sporting de Lisboa, 2 em 5 contra o Brighton, 2 em 7 contra o Tottenham, 3 em 15 minutos contra o Feyenoord e 2 em 2 minutos contra o Manchester United. Esses gols rápidos destacam uma fragilidade preocupante na linha de fundo que não era tão aparente antes. O fato de o City não ter um substituto à altura é o que dá pesadelos ao Pep. Jogadores como Matheus Nunes, Mateo Kovacic e Bernardo Silva são talentosos, sem dúvida, mas nenhum deles consegue preencher o vazio deixado por Rodri. Eles não oferecem a mesma solidez defensiva, controle no meio-campo ou a capacidade de marcar gols importantes. Essa falta de estabilidade no meio-campo expôs uma fraqueza significativa na estrutura do City. Tudo isso ecoa ainda mais os problemas do Manchester City e sua estratégia de contratação, que passou a ser alvo de críticas intensas. Pegue o Calvin Phillips, por exemplo. O City gastou 45 milhões de libras para trazê-lo como reserva do Rodri, mas Phillips mal entrou em campo. Guardiola criticou abertamente sua forma física, dizendo que ele voltou acima do peso e que não estava apto. Fosse por uma questão de preparo, ou simplesmente por não ter chances suficientes, a contratação acabou sendo uma decepção. Depois, temos Matheus Nunes, outra aquisição cara, de 53 milhões de libras, de quem se esperava versatilidade e profundidade ao meio-campo. Nunes tem sido abaixo do esperado, agregando pouco valor ao time. E não vamos esquecer de Jack Grealish. Contratado por astronômicos 100 milhões de libras, Grealish era visto como uma contratação de peso para reforçar o elenco. Embora tenha tido um papel na conquista do treble, tríplice coroa, sua falta de gols em mais de 40 jogos nesta temporada levantou sérias dúvidas sobre o retorno de um investimento tão alto. O papel de Grealish com Guardiola sempre foi mais sobre criar chances e sofrer faltas do que marcar gols. Mas nem isso tem compensado seu preço elevado quando o time está rendendo pouco. Outro problema importante é a má gestão dos talentos da base do Manchester City. Jogadores como Cole Palmer e Romeo Lavia, que foram liberados para outros clubes, prosperaram em outros lugares. Cole Palmer tem sido um dos melhores jogadores da liga nesta temporada. Romeo Lavia também se tornou peça-chave para o Chelsea em sua linha defensiva renovada. Morgan Rogers, do Aston Villa, é outro nome que voltou recentemente para jogar sal na ferida dos Citizens, após seu gol contra eles na derrota por 2-1 para o Villa. Esse momento de revanche veio após sua saída da base, várias temporadas de empréstimo e o Aston Villa aproveitando esse talento bruto para suas fileiras. Todos esses jovens talentos poderiam ter sido a resposta para os problemas de meio-campo do City, oferecendo tanto criatividade quanto força defensiva. Em vez disso, o clube ficou desamparado após deixar esses jogadores promissores se desenvolverem e brilharem fora de seus domínios. Esse descuido custou caro, já que esses jogadores poderiam ter se integrado perfeitamente ao elenco e fornecido a profundidade e qualidade tão necessárias. O que o City não daria para tê-los agora. As lesões agravaram ainda mais os problemas do Manchester City. Kevin De Bruyne, que já foi o coração criativo do time, lutou com a forma física nesta temporada, deixando um vazio significativo no meio-campo de ataque. Esperava-se que Phil Foden desse um passo à frente e preenchesse essa lacuna, baseando-se em uma performance estelar da temporada anterior, onde marcou 19 gols e deu 8 assistências na liga. No entanto, Foden não conseguiu manter essa forma, deixando o City sem uma força criativa confiável. O declínio não se limita apenas a Foden e De Bruyne. O núcleo que levou o Manchester City a múltiplos títulos está envelhecendo, com jogadores como Walker, Gundogan e Bernardo Silva mostrando sinais de declínio físico e técnico.
Walker, que já foi um baluarte defensivo, tornou-se propenso a erros custosos, enquanto Gundogan está sendo solicitado a assumir mais responsabilidade em um sistema que já não tem a força de meio campo que tinha antes. Esta temporada parece ser o auge de anos de fadiga acumulada e da falta de novos talentos para rejuvenescer a equipe. Guardiola está comprometido em ver a regeneração do elenco, mas o grupo atual parece ser um passo longe demais para o time outrora brilhante de 2023. Erling Haaland, o atacante estrela do Manchester City, também sofreu uma queda de rendimento. Conhecido por sua incrível proeza de marcar gols, Haaland viu seus gols secarem, marcando apenas 4 vezes nos últimos 11 jogos. Sua taxa de conversão de chutes despencou de 23,3% para 9,8%, e ele admitiu abertamente que não tem estado no seu melhor. Esse declínio no desempenho de Haaland prejudicou ainda mais as capacidades ofensivas do City, dificultando a conquista de vitórias mesmo quando as oportunidades surgem. A dificuldade de Haaland é particularmente preocupante porque ele deveria ser a ponta de lança do ataque do City, balançando as redes consistentemente para garantir as vitórias. Talvez o sinal mais preocupante do declínio do City para a maioria seja a perda do seu fator medo. Os adversários não temem mais sofrer gols do Manchester City, sabendo que haverá chances de virar o jogo contra aquela defesa vulnerável. Agora, até times como Feyenoord conseguiram reviravoltas notáveis, como reverter um placar de 3-0 para um empate na Champions League. A simplicidade com que um time como Aston Villa marcou contra eles destaca uma mudança preocupante. A abertura do placar do Villa, um passe direto de Emiliano Martinez para Youri Tielemans, seguido por uma jogada rápida, que resultou no gol de John Duran, exemplifica como a defesa outrora impenetrável do City agora pode ser rompida com relativa facilidade. Essa vantagem psicológica, que antes era a marca registrada da dominância do City, se dissipou, deixando o time mais vulnerável à derrota. É um contraste gritante com a invencibilidade que o Manchester City exalava antigamente, onde sofrer um gol raramente levava a uma derrota certa. A pressão dessa má fase afetou o próprio Pep Guardiola. Conhecido por seu gênio tático e busca incansável pela perfeição, Guardiola enfrentou um estresse imenso durante este período de declínio. Relatos indicam que ele tem tido dificuldades com seu bem-estar, admitindo problemas para dormir e comer, e até expressando momentos de perda de compostura sob a tensão do mau desempenho da equipe. Esse impacto pessoal reflete a gravidade da situação e os desafios imensos que Guardiola enfrenta ao tentar guiar o time de volta à sua antiga glória. O declínio não é apenas uma questão de percepção, está refletido nos recordes que o Manchester City está quebrando. O time sofreu 5 derrotas seguidas durante outubro e novembro, a pior sequência da carreira de Guardiola. Além disso, eles sofreram 27 gols nas últimas 12 partidas, o maior número de qualquer equipe das 5 principais ligas da Europa desde o início de novembro. Essas estatísticas pintam um quadro sombrio de um time em crise, lutando para manter os padrões que um dia os tornaram campeões. A situação atual do Manchester City guarda semelhanças impressionantes com a infame temporada de 2021 do Liverpool, quando Roy Keane os chamou de maus campeões, após uma derrota desastrosa por 4-1 para o City. O Liverpool, como o City agora, começou sua campanha de forma forte, mas enfrentou uma queda dramática após perder jogadores fundamentais e lidar com um acúmulo de lesões. Ambos os times sofreram uma perda de sua força central, levando a uma série de performances ruins que colocaram em risco seu status como principais candidatos ao título. Então, para onde o Manchester City vai a partir daqui? A renovação do contrato de Pep Guardiola mostra que o clube está comprometido em dar a ele o tempo necessário para reconstruir e recuperar a antiga glória da equipe. No entanto, a situação atual exige ação imediata. A janela de transferências de janeiro apresenta uma oportunidade para trazer novos talentos, mas não se trata apenas de novas contratações. Os jogadores atuais precisam redescobrir sua forma, e o time deve se adaptar taticamente para resolver suas deficiências. A queda do Manchester City é uma questão complexa. A perda insubstituível de Rodri, falhas nas contratações, má gestão dos talentos da base, uma série de lesões em jogadores fundamentais e o declínio dos veteranos. Para as estrelas voltarem aos seus caminhos dominantes, o City deve enfrentar esses problemas de frente, com planejamento estratégico e execução eficaz. Pep Guardiola consegue dar a volta por cima? Bem, resta saber. Embora a Premier League seja implacável e não espere o Manchester City se recuperar, a resiliência e a habilidade tática que Guardiola mostrou no passado ainda podem tirar o time desta crise. No entanto, o caminho para a redenção exigirá ações rápidas e decisivas, tanto dentro quanto fora de campo. À medida que a temporada avança, todos os olhos estarão no Manchester City para ver se eles conseguem reverter sua sorte e recuperar o status de time número 1 da Premier League. Só o tempo dirá se este é o começo do fim para a dinastia de Guardiola ou apenas um revés temporário em uma era de outra forma ilustre. E então, o que você acha? O Pep consegue dar a volta por cima mais uma vez? Conte pra gente nos comentários abaixo. Agora, se você gostou dessa análise profunda sobre a queda do Man City, inscreva-se para mais análises perspicazes. Não se esqueça de ativar as notificações para nunca perder uma atualização. Seu apoio nos mantém ativos.